Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos resolver a segunda parte da prova da SPSEC de 2023, ok? Na aula passada a gente parou na questão 36, então vamos lá. Questão 37. Algumas granadas incendiárias, como as do modelo ANM14TH3, possuem sua composição alumínio metálico em pó e óxido de ferro 3. Quando acionadas, elas produzem uma reação extremamente exotérmica, que pode atingir temperaturas de ordem de 3.000 graus Celsius. Por essa característica, são utilizadas para destruir ou inutilizar equipamentos. A reação aluminotérmica que ocorre na granada é representada pela seguinte equação química. Então, ele te dá a equação já balanceada e o ΔH de formação dos dois óxidos. Considerando a reação de 352 gramas de óxido de ferro 3 com 135 gramas de alumínio, sob condições padrão, são feitas as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Eu repito aqui o dado que ele me deu e depois, nessas condições, o reagente limitante é o alumínio metálico. Então, vamos lá, gente. Vamos pegar aqui a minha reação já balanceada. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é o reagente limitante. Se existe um limitante, quer dizer que um dos dois reagentes ele está em excesso, ou seja, vai sobrar, não é isso? Vai sobrar sem reagir. Então, como é que a gente faz isso? Ó, primeira coisa, ele me deu aqui a massa do Fe2O3 e a massa do alumínio que ele colocou para reagir, não foi? Então, a gente vai lá na reação e vamos fazer o seguinte, ó. O alumínio aqui, ele me deu massa. E aqui, do óxido de ferro 3, ele também me deu massa. É porque estequiometria, gente, você pode fazer em uma regra de 3 só. Aí, olha só, ele não te deu a balanceamento, então, para que eu não tenho 2 mols de alumínio, não vai reagir com 1 mol de ferro? Bom, aí você vai para a primeira linha da regra de 3. A primeira linha da regra de 3, você vai fazer exatamente essa proporção dessas nuvenzinhas, ó. Ele não diz que para cada 2 mols de alumínio, eu não tenho 1 mol de Fe2O3. Acontece que ele não quer em mol, ele te deu em massa. Então, como é que você transforma mol em massa? Você vai utilizar massa molar. Nesse caso aqui, a massa molar do alumínio vale 27 gramas por mol. E usando a massa do ferro e a massa do oxigênio, eu vou achar que a massa molar do óxido de ferro 3 vale 160 gramas por mol. Então, eu vou aqui, ó. Não quero em mol, eu quero em massa. Então, eu vou multiplicar pela massa molar do alumínio, que vale 27 gramas. A mesma coisa do óxido de ferro 3. Ele não quer em mol, ele quer em massa. Então, eu vou, ó, mol, e ele quer que você coloque em massa. Então, uma vez, 160 gramas do Fe2O3. Aí você não sabe qual que está em excesso e qual que é o limitante. Você vai escolher um dos dois. Por exemplo, eu vou escolher aqui, o primeiro é quem? O óxido de ferro 3. Então, quantos gramas são? 352. Então, 352 gramas de Fe2O3 eu tenho X. Então, daqui, gente, eu vou achar que X, fazendo esses cálculos aqui, vão dar 118,8 gramas de quem? De alumínio metálico. Tudo bem? Agora, veja o seguinte. Para reagir com esses 352 gramas que ele colocou no início, eu preciso de 118,8. Quanto que ele colocou? 135. Então, ele não colocou a mais de alumínio. Não foi? Porque eu só preciso de quanto? De 118,8. Só que ele botou quanto? 135. Então, isso significa que o alumínio, ele vai estar em excesso.
E o Fe2O3, ele vai ser o limitante. O que é isso? A reação só vai acabar quando o óxido de ferro 3 acabar, porque vai sobrar alumínio. Quanto? 135 menos 118,8. Tudo bem? Então, vamos lá. O que ele falou? Nessas condições, o reagente limitante é o alumínio. Não é, né, gente? O reagente limitante é o Fe2O3. Depois, o número de oxidação do alumínio passa de 0 para mais 3. Então, vamos lá. Número de oxidação do alumínio. Aqui, ó, alumínio, substância simples, NOx, 0. Aqui no L2O3, começa pela direita, oxigênio menos 2. 3 vezes 2, menos 6. Então, o alumínio tem que dar mais 3, porque 2 vezes 3, mais 3. Então, vamos lá. Então, ele varia de 0 para mais 3. Então, esse item está correto. O óxido formado como produto da reação possui os átomos ligados entre si por ligação iônica, certo? Porque é o óxido de alumínio, o Al2O3, metal mais ametal. A quantidade de calor liberado, considerando 100% do rendimento da reação, é de aproximadamente 2.450, ou seja, é um ΔH negativo, porque lá no enunciado ele diz que é uma reação extremamente exotérmica, então ΔH tem que dar negativo. Se você calcular o ΔH dar positivo, quer dizer que você errou, tá bem? Porque tem que ser calor o quê? Liberado. Porque lá no enunciado ele falou que a reação é extremamente exotérmica. Então vamos lá. Para calcular esse daí, gente, ele me deu aqui o calor de formação do ferro, do óxido de ferro 3, e o calor de formação do óxido de alumínio. Quando ele me dá calor de formação, para calcular o ΔH dessa reação, eu faço que ΔH é igual ao somatório do ΔH padrão de formação dos produtos menos o somatório do ΔH padrão de formação dos reagentes. Tudo bem? Então, vamos lá. ΔH vai ser igual. Quem é produto? Então, vai ser a entalpia do Al2O3 mais 2 vezes a entalpia do Fe menos entalpia do reagente 2 vezes a entalpia do alumínio 0 mais... Porque ΔH de formação de uma substância é a mesma coisa de eu falar que ela é a entalpia da própria substância, porque ele é formado a partir de substâncias simples no estado padrão. Então, sempre os reagentes ali vai valer quanto? Vai valer 0, ok? Então, eu tenho 2 mols de alumínio metálico mais a entalpia do Fe2, do Fe2O3. Então, a gente acabou de falar que substâncias simples, no estado padrão, tem entalpia igual a 0. Então, aqui, ó, esse daqui vale 0 e esse daqui também vale 0. Então, com isso, eu tenho que o ΔH da reação vai ser igual. Entalpia do L2O3 é menos 1.671, menos do óxido de ferro 3, menos 823 kJ. Então, aqui a gente vai dar um ΔH igual a menos 848 kJ. Deu negativo. Então, até aí tá tudo certo. Acontece que ele quer qual a quantidade de calor liberado quando reagir essa quantidade aqui de óxido de ferro 3, que é o reagente limitante. Então, quando reagir tudo, qual é o calor liberado? Então, vamos voltar lá para a minha reação. 2 mols de alumínio, pela minha reação, 2 mols de alumínio não, porque eu vou pegar o reagente limitante. Eu posso usar alumínio? Posso, mas eu vou ter que subtrair 135 menos 118. Menos um cálculo, né? Para eu usar o Fe2O3, porque eu já sei que ele vai reagir totalmente. Então, eu tenho aqui, para cada 1 mol de Fe2O3,
ele vai liberar 848 quilojoules se o rendimento por 100%, ou seja, 100 dividido por 100. Então, você vem aqui no produto e multiplica por 1. Só que no meu exercício ele não me deu em mol, ele deu em massa. E como é que a gente transforma mol para massa? Multiplica pela massa molar. E a massa molar dele vale 160 gramas. Não é isso? Tudo bem até aí? Fe2O3, 160 gramas por mol. Só que não reagiu 160 só. Reagiram quanto? 352 gramas. Então, aqui eu vou ter X. Então, X aqui vai ser calor liberado, né? Porque aqui é menos. Menos 1.865,6 quilojoules. Só que ele quer aproximadamente. Acontece que ele coloca 2.450. Então, errado. Nessa reação, ocorre oxidação do ferro. Vamos ver? O ferro aqui, vamos pegar aqui, achar o NOx do ferro. Aqui o oxigênio vale menos 2, certo? E aqui 2 vezes 3, 6. Então, aqui mais 3, né? Porque tem que dar 0. Tudo bem? Por isso que é óxido de ferro 3. E aqui vale para 0. Então, o ferro aqui, gente, ele passou de mais 3, concorda? Mais 3 para 0. Mais 3 para 0, ele sofreu o quê? Redução. O alumínio que oxidou, passou de 0 para mais 3. Redução quer dizer que o quê? Ele ganhou elétron. Então, ele ficou menos positivo, não é isso? Certo? Eletronegativo. Então, vamos lá. Então, nessa reação ocorre a oxidação do ferro? Não, esse item está errado. Então, apenas 2 e 3, certo? 2 e 3. Então, esse daqui. Tudo bem? Se você olhar, ó, não precisava nem resolver toda a questão, né? Porque o 2 a gente já tinha achado, certo? O 1 estava errado, então não poderia ser nem essa, concorda? O 3... a gente achou que estava certa. Aí eu tenho o 2 e depois fazia o 4, o 5 aqui, ó. Também, se você fosse ver, não precisava nem fazer esses cálculos aqui que você chegaria à alternativa correta. Mas acontece que essa não é a nossa intenção, né? Nossa intenção é resolver toda a prova. Então, vamos lá. Questão 38. Durante o curso de formação, um dos experimentos de investigação realizados pelos alunos da SPSEX, utilizando o conceito de proteção por meio de ânodo de sacrifício, que é o metal de sacrifício, consiste em polir 4 pregos de ferro. Então, vamos lá. 4 pregos de ferro. Envolver cada um deles com uma fita metálica de diferentes metais e mergulhá-los em uma solução aquosa de ferrocianeto de potássio com oxigênio dissolvido. O ferrocianeto de potássio é um sal que, em meio aquoso, atua como um indicador de corrosão do ferro, pois adquire coloração azul na presença de íons ferro. O experimento está representado na imagem do lado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer proteger, gente, vamos botar aqui. Ele quer proteger o prego, o ferro do prego. Nisso, ele envolve esse prego com magnésio, com ouro, com a prata e com alumínio. Aí, aqui dentro dessa solução, ele colocou oxigênio e ferrocianeto de potássio. Esse ferrocianeto de potássio, se tiver ferro aqui dentro, ele vai mudar para coloração azul, não é isso? Isso, uma coloração azul. Então, ou seja, se o prego reagir com o oxigênio que está na solução, ou seja, se o ferro oxidar, vai cair uns ferro aqui dentro e o ferrocianeto de potássio vai ficar azul. Então, eu quero saber qual desses aqui vão atuar como metal de sacrifício, ou seja, qual deles vai oxidar no lugar do ferro, tudo bem? Para o ferro não sofrer oxidação, ou seja,
para o metal ser metal de sacrifício, não é isso? Ele tem que ter potencial de oxidação maior que o ferro, ou seja, ele tem que oxidar no lugar do ferro. Se ele tem maior potencial de oxidação, o metal de sacrifício, também ele tem que ter um menor potencial de redução, certo? Então vamos ver o que ele te deu. Dados os potenciais padrão de redução dos metais que ele colocou lá. Então olha só, gente, para ser metal de sacrifício, ele tem que oxidar no lugar do ferro. Então ele tem que ter maior potencial de oxidação do ferro. Acontece que ele me deu de redução. Se ele tem maior de oxidação, então ele tem que ter menor potencial de redução que o ferro. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o potencial de redução do ferro. Então tá aqui, ó. Menos 0,44. Tudo bem? Então eles têm que ter potencial de redução menor que o ferro. Para quê? Para não sofrer. Só que fala assim, ó. Considerando as afirmações representadas, após certo tempo, surgirá coloração azul. Ou seja, qual deles não vai atuar como metal de sacrifício? Tudo bem? Então, vamos ver quais. Se ele não vai atuar de metal de sacrifício, então, ó, vamos colocar aqui, ó. Assim tem que ser o metal de sacrifício. Então, vamos lá. O magnésio pode ser metal de sacrifício? Pode, porque menos 237 vale menos 0,44. Então, ele não vai deixar o ferro oxidar. Então, a solução não vai ficar azul. O ouro tem potencial de redução maior que do ferro, mais 1,50 e menos 0,44. Então, o ouro não vai impedir a oxidação do ferro pelo oxigênio que está na solução. A prata, o ferro tem potencial menos 0,44 e a prata mais 0,80. Então, ela não vai atuar como o quê, gente? Como metal de sacrifício. E o alumínio? O alumínio não. O alumínio tem potencial de redução menor. Então, ele vai proteger o ferro da oxidação. Então, a solução vai ficar azul? Não, certo? Então, considerando aí, qual dessas soluções surgirá a coloração azul? A do ouro, certo? Aqui deve ser deixa eu ver aqui, qual é a do ouro aqui? A do ouro, que é a 2, certo? A 2 e a prata. Então, nos tubos 2 e 3. Então, nos tubos 2 e 3, letra D, ok? Vamos para outra aqui. 39. Exercícios físicos prolongados podem levar o organismo ao limiar anaeróbico, ponto limite de divisão entre o metabolismo aeróbico com participação de oxigênio e o metabolismo anaeróbico sem participação de oxigênio. Quando o metabolismo anaeróbico entra em ação após certo tempo, pode ocorrer a formação de ácido lático, aquela dor que a gente sente depois do exercício físico, né, muito intenso. O ácido lático é capaz de formar, junto com o lactato, uma solução tampão. O que é essa solução tampão? São soluções que resistem à mudança do pH quando pequenas quantidades de ácido ou base são adicionados ou quando ocorre diluição. Então, ou seja, gente, eu tenho uma solução lá dentro. Se eu colocar um ácido lá dentro, eu vou ter uma variação de pH muito grande. O pH vai diminuir muito de uma vez só. A solução tampão, por uma questão de equilíbrio químico, ela não vai ter essa variação brusca de pH quando você coloca ácido e base numa solução. Por isso que ele é chamado de solução tampão. Então, vamos lá. Essas soluções são geralmente formadas por uma mistura de ácido fraco com o sal desse ácido, certo? Ou uma base fraca com o sal dessa base. Considere uma solução tampão de ácido
lático e lactato de sódio em uma determinada condição experimental, do qual se estabelece o equilíbrio descrito na reação abaixo. Ou seja, aqui, esse daqui é o ácido lático, ico troca por ato. Então, esse aqui é o lactato. Tudo bem? Então, vamos lá. Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, a nomenclatura do ácido lático é ácido 2-hidroxipropanoico. Então, vamos lá. Cadeia principal do ácido lático. Vamos lá? Cadeia principal, ó, vai ser esse carbono e esse carbono. São 3 carbonos. Nesse caso, eu tenho 2 grupos funcionais. Eu tenho o grupo carboxila e o grupo hidroxi. Acontece que a carboxila tem prioridade em cima do grupo hidroxi. Então, a gente coloca 1, 2 e 3, certo? Então, vamos lá. O nome do ácido lático, então, vai ficar ácido. O grupo hidroxi agora tá no carbono 2, então é 2-hidroxi. 3 carbonos, prop. Porque é saturada, óico. Então, 2-hidroxipropanoico. Vamos ver se é isso que ele colocou. 2-hidroxipropanoico. Então, esse item está correto. Então, vamos colocar lá. Correto. Depois, no equilíbrio, o pH de um tampão é 0,1 mol por litro de ácido lático e 0,010 mols por litro de lactato de sódio é de aproximadamente 1,6. Então, para isso, gente, é a primeira vez que eu acho que cai tampão na SPSEC. A gente vai usar uma equação que a gente diz, equação de Henderson Bosch. Tudo bem? Que ele diz nessa equação que pH é igual a menos pKa mais log da concentração do íon sobre a concentração do ácido. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Vamos substituir isso daí. Ele fala que... Vamos voltar lá na equação. Cadê? Ele fala aqui que o pKa é igual a 4. Então, vamos lá. pKa é igual a 4. Então, pH é igual a menos 4. Certo? Não, desculpa. Menos pKa não. É pKa só, tá? É igual a 4, desculpa aqui, gente, 4 mais log. Aqui é a concentração do lactato. E aqui é a concentração do ácido lático. Tudo bem? Então, vamos ver o que ele colocou lá. No meu enunciado, ele deu que... Opa, gente, eu tô resolvendo na questão errada, né? Mas não tem mal, não. Isso aqui é a questão 39, tá bem? Não 38. 39. É porque eu voltei a questão. O slide. Concentração de lactato. O concentração do lactato, ele diz que é 1,6, não é isso? Não, peraí. No equilíbrio, o pH de um tampão de 0,1 de lactato e de ácido lático e 0,010 de lactato. Então, vamos substituir aqui. De lactato, ele diz que é 10 a menos 2. E de ácido lático, é 10 a menos 1. Então, pH, eu tenho aqui que é 4 mais log, certo? De 10 a menos 1. pH vai ser igual a 4. Log de 10 a menos 1, isso aqui vai ficar menos 1 log de 10. Log de 10 é 1. Log de 10 é 1. Eita. Log de 10 é 1. Então, isso aqui vai dar menos 1.
Então, pH é igual a 3. Então, esse item, ele está errado. Então, vamos lá. Esse item, ele está errado, porque ele fala que é 1,6. Errado. A adição de uma pequena quantidade de base forte deslocará o equilíbrio na reação de formação do ácido lático. Então, vamos ver aqui. O que acontece? Se eu adiciono uma base, o que vai acontecer com a concentração de H+, aqui? A concentração de H+, ela irá diminuir, porque a base vai neutralizar o H+, não é isso? E vai formar água. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você diminui a concentração de uma substância, aí é princípio de Le Chatelier. O equilíbrio vai deslocar no sentido de quê? De minimizar o que você fez. Então, ele vai deslocar para a esquerda e aumentar a quantidade de quê? De ácido lático. Então, vamos ver o que ele falou aqui. A adição, desculpa. Se você, de novo, né, gente? Se você retirar a substância, eu falei certo, mas eu falei errado. Se você retirar a substância, você vai deslocar no sentido de minimizar o que você causou. O que você causou? Não foi a diminuição? Então, se você diminuiu no produto, então quer dizer que a reação vai deslocar no sentido de aumentar a concentração de H+. Então, com isso, ele, consequentemente, aumenta a quantidade de lactato. Então, esse item está errado, porque a quantidade de ácido lático, ela vai diminuir. O ácido lático apresenta 2 isômeros opticamente ativos. Para ter isômero opticamente ativo, ele precisa ter um carbono quiral. O que é um carbono quiral, gente? É o carbono que apresenta 4 ligantes diferentes, X, Y, Z e W. Ou seja, ele tem que ser um carbono tetraédrico, hibridação sp3, e tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui o carbono 2, tá vendo? Ele tem esse ligante, tem a hidroxila, tem esse, e ainda tem aqui, porque é em forma de traço, o H+. Então, o número de carbonos opticamente ativo, 2 elevado a N. N, o número de carbonos quirais, ou seja, carbonos assimétricos. Então, só tem 1. Então, eu tenho 2 isômeros opticamente ativos. Nesse caso, um levógeno e outro destrógeno. Então, 2 isômeros opticamente ativos, esse item está correto. A adição de um ácido forte ao sistema causaria diminuição do pKa. Você não precisa nem pôr equilíbrio. O pKa não vem do Ka? Ka não é uma constante de equilíbrio? E a única coisa que altera uma constante de equilíbrio é o que, gente? A temperatura, certo? Então, o Ka vai ser o mesmo. Se o Ka é o mesmo, o pKa também é o mesmo. Então, esse item não precisa nem olhar para a reação, ele está errado. Então, fica 1 e... Como é que é? Segunda união é 2 hidrox, 1 e 3? Ué, 1 e 4, desculpa. 1 e 4, letra B. Tudo bem até aí? Certo? Bom, depois, 40. Vou fazer só mais essa aqui por hoje, tá bem? Ele diz o seguinte: numa aula de laboratório de química, a da SPSEX, o professor solicitou aos alunos que identificasse a composição química de uma determinada substância pura dentre uma lista de possibilidades por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 gramas de uma amostra pura da substância, certo? Então, ele pegou 40 gramas de uma amostra pura da substância. Os resultados dos 2 testes de solubilidade em água realizados pelos alunos a 20 graus Celsius estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é... Então, vamos lá. Ele quer o seguinte. Teste 1. Ele colocou 10 gramas de soluto em 50 gramas de água e deu uma mistura homogênea. O outro, ele botou 30 gramas de soluto e 50 gramas de água. Então, deu uma mistura
heterogênea. Então, ele quer saber qual dessas substâncias aqui que eu colocar, que eu vou ter esse resultado aqui. Então, olha só. No caso do NaOH, gente. No caso do NaOH, o coeficiente de solubilidade dele é de 109 gramas em 100. Então, aqui não tá 10 em 50, certo? Então, em 100 vão ser 20 gramas. Tudo bem? Ou você pode dividir aqui na metade ou multiplicar aqui, ó. Aqui vão ser 60 gramas. Pra gente ver tudo em 100 gramas de água, tá bem? Em 100 gramas de água. Então, aqui é a mesma coisa dele ter colocado 20 em 100 ou 10 em 50. Aqui é a mesma coisa de ter botado 60 em 100 ou 30 em 50, certo? O coeficiente de solubilidade dele não é 109? É ou não é? 109, gente, 109 em 100, ele já apresentaria uma mistura o quê? Heterogênea. Porque é o seguinte, tem que estar entre esses dois valores aqui, não é isso, gente? Tem que estar entre esses dois valores aqui. Para ficar, ó, 109 tá entre esses dois? Não. Porque, olha só, 109 ele vai estar homogêneo. Aqui, ó, 10 gramas de soluto não está entre 20 e 60. Então, NaOH não pode ser. O NaNO3, 87,4. 87,4 tá nesse meio? Também não tá. KNO3, 31,6. Tá nesse meio? Tá. K2SO4, 11,1. Tá nesse meio aqui? Não, então não pode ser. Hidróxido de cálcio, tá nesse meio aqui? Não, porque é entre a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, também não pode ser. Tudo bem? Então, esse daqui também não pode ser. Então, só pode ser quem? O KNO3. Então, eu tenho aqui. Ok? Então, é isso aí, gente. Por hoje, nós paramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.